Olá, meu nome é Gladys Jung, sou enfermeira, trabalho na área de gestão já há alguns anos e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre indicadores, a pedido aí de um grupo de enfermeiros, coordenadores do hospital onde eu trabalho, e eu já estava devendo algum tempo mesmo, porque o ano passado nós demos essa aula, começamos a trabalhar com a sistemática de avaliação de desempenho no Hospital de Pronto-Socorro e realmente fiquei de gravar para poder repassar e acabava não repassando. Então, sempre é tempo. Então, hoje eu vou trabalhar esse objetivo e já do pedido de ter que dar uma reciclada e também compartilhar, porque os coordenadores são novos, e ao mesmo tempo já deixo ela gravada então para repassar e compartilhar com vocês aqui no meu canal no YouTube também. Então eu vou compartilhar a tela. Primeiramente, também quero dizer para vocês que é sempre um prazer trabalhar falando sobre indicadores. Indicadores eu já trabalho com isso há alguns anos, uma experiência grande aí na área de indicadores. Então acho que nós vamos poder trabalhar. Deixa eu só ver aqui como é que vai ser, já em seguidinha vamos estar compartilhando aqui a minha tela. Então, eu estou na direção do Hospital de Pronto-Socorro atualmente e o ano passado eu trabalhava na assessoria como assessora da direção geral. Então nós demos início no hospital, o hospital não trabalhava com essa metodologia, então nós demos início, ainda está demorando um pouquinho que a minha conexão aqui está um pouquinho lenta. Então ano passado nós demos início para trabalhar com essa metodologia de indicadores de desempenho. Acho que agora deu. Acho que ainda não deu. Acho que deu. E aí nós começamos a trabalhar o que a gente definia como... Demos o nome como sessões de gestão. Então, nós fizemos algumas sessões de gestão, iniciamos com o planejamento estratégico, falando sobre os fundamentos críticos de sucesso, né, definindo a missão do hospital, a visão, os seus valores, compartilhamos com um grupo de líderes do hospital que estavam, desdobramos os principais objetivos. Ao final do ano, nós conseguimos fazer o que a gente chamou de um workshop de gestão para avaliar quanto que nós tínhamos alcançado daquilo que nós tínhamos nos proposto como os objetivos. E em julho tínhamos, então, dado início às avaliações de desempenho do hospital. Então, nós passamos de julho do ano passado, e agora, né, a gente tem uma interrompida por processo eleitoral, essas questões que envolvem as organizações públicas, mas retomamos, estamos aí nessa retomada com o grupo. E então nós reunimos, a direção olhava setorialmente cada setor, agrupávamos por afinidade de processos e cada área apresentava seus indicadores, suas metas, tinham atingido ou não e o porquê não atingido. Então aqui apresentando aqui a direção, né? Eu sou enfermeira, atualmente na direção de enfermagem do hospital, tenho mestrado em engenharia de produção, também sou especialista em administração hospitalar e MBA em gestão, estratégia e tecnologia de informação. Eu digo sempre que eu sou apaixonada por duas grandes áreas. Na assistência, a área da urgência. E na gestão, né, trabalho com gestão também já há alguns anos, gosto muito da gestão. Então, a nossa programação para esses tópicos que nós vamos abordar falarmos então um pouquinho de noções gerais sobre indicadores, conceito, mapeamento, objetivos, tipos de indicadores, as metas, né, e sua importância, né, de definir metas, medição e gestão de processos, discussão sobre o método, né, como instrumento de gestão e a implementação de projetos essenciais e exercício de construção de indicadores, que daí sim vou fazer em loco com o grupo no hospital.
Tópicos preliminares, que é importante, até porque para esse grupo a gente não fizemos as sessões de gestão com a metodologia que utilizamos no ano passado. Então, importante que a estratégia, né, pensar sempre que a estratégia aponta o caminho, o planejamento estratégico indica como andar nele, o propósito do planejamento estratégico é a formulação do plano estratégico e após segue-se a implementação estratégica, né, traduzindo e alinhando por um modelo que eu particularmente gosto muito, que é o BSC, que é o Base Scorecard, e ele trabalha justamente com scores, né, indicadores balanceados, que ele também auxilia não só o processo de construir um planejamento, né, as ações, mas também como modelo de gestão, como que a organização vai conseguir, né, aliar sua visão, negócio, missão e objetivos. E, por último, também a implementação da estratégia é feita pela execução de planos táticos e operacionais, né, que aqui a gente fala do ciclo de melhoria contínua. Então, vamos dizer, dentro dessa modelagem de se trabalha avaliando os indicadores, se atingiu ou não atingiu a meta, qual a ação de melhoria, né? Como que saber interpretar, analisar e por que alcançou, por que não alcançou e que ações fará, que é o que a gente chama de ciclo de melhoria contínua. Também acho que assim, introduzindo o tema, é importante que a gente também reflita que não basta dizer que somos bons no que fazemos. É preciso mostrar que somos bons e que fazemos certo. Então, de nada adianta nós somos muito bons, mas não sabemos evidenciar o quão bons nós somos. E a outra questão é por que medir, né? Por que precisamos medir? Tem uma máxima que diz, digamos que me medes que eu direi meu desempenho. Então, medir é importante porque a gente só consegue, né, gerenciar um processo, fazer com que a todo momento o processo cumpra os requisitos do cliente. Então, quantificar as expectativas dos pacientes familiares, avaliar a necessidade de efetuar medições, medir o comportamento atual do processo, ajustar o processo caso haja discrepâncias, monitorar periodicamente para assegurar o controle. Então, medir é necessário, né, por uma série de razões. Não se pode melhorar aquilo que não é medido. Definindo os termos, então, como diria Voltaire, né, queres falar comigo, defina primeiro os termos. Então, o que são indicadores? São ferramentas básicas utilizadas para o gerenciamento de uma organização. Aferem processos organizacionais de qualquer natureza, acompanham metas estabelecidas e sinalizam alterações necessárias no planejamento. Os objetivos de indicadores, então, é conduzir aos resultados desejados, direcionando ações para a operacionalização da estratégia, ou seja, observar o comportamento do hospital em direção aos objetivos, avaliando sempre a estratégia. Os indicadores de desempenho, eles também têm seus benefícios, que é proporcionar referenciais para os processos e atividades, balizar as mudanças, monitorizar as melhorias dos processos e resultados e medir o grau de eficiência, consumo dos recursos, custo e tempo e de eficácia, resultados da qualidade da empresa, né, das empresas em geral, das organizações. Já os indicadores assistenciais, especificamente, eles vão fornecer as informações mensuráveis, descrevem a realidade, apontam modificações do comportamento do serviço prestado pela assistência e são marcadores definidos para permitir a monitorização de objetivos, metas de desempenho, da situação da saúde, performance de serviços, disponibilidade de recursos e também vão indicar o que deve ser mantido, melhorado ou mudado. Os indicadores em relação a formatos, a gente pode ter número absoluto, o índice que pode ser prevalência, incidência, taxas, ranking, porcentagem, avaliação comparativa. Então, tudo são formatos que a gente utiliza para indicadores. Os tipos de indicadores assistenciais também são classificados em demográficos, também podem ser indicadores de rotina de trabalho, processos assistenciais, controle dos processos, metas assistenciais predeterminadas, baseado em evidências. Algumas organizações utilizam, né? Tem indicadores que a gente vai utilizar sempre, né? Como uma medição que ele define a qualidade daquele serviço, daquele hospital. E tem outros, quando a gente fala de rotinas, por exemplo, você está com um problema na segurança assistencial. Então, tu pode perseguir indicadores 3 meses, 4 meses, eles estando em conformidade, não precisa ficar medindo ele para sempre. Então, quando se define o que é indicador de resultado, indicador de qualidade, isso não está sendo utilizados. Um bom indicador também ele deve ter, né, ser sensível às variações do processo, ele tem que ser objetivo e facilmente mensurável, não adianta coisas que a gente não consegue mensurar. Ele tem que fornecer resposta na periodicidade adequada
e estar próximo ao ponto de melhoria do processo. Também ser rico em informações e não apenas dados. Então, a questão do indicador é isso. A gente vai ver na sequência alguns exemplos, né, de como a gente está utilizando. Mas quando a gente fala em indicador, a outra questão importante é meta, né? Gerenciar é atingir meta. Então, quais são as suas metas? Por incrível que pareça, a gente tem muitas pessoas que elas são gestores, são gerentes, são coordenadores, são até diretores, e não têm metas. Então, a gente vê assim, como que está gerenciando, né? Se não tem metas. Então, as metas é a quantificação, metria desejada do indicador estabelecido. O indicador é o que, enquanto a meta é o quanto. A relação indicador-meta aponta quão bem o negócio está atingindo o alvo desejado. Então, o Base Scorecard, ele utiliza metas para envolver as pessoas e motivar a organização, e não controlá-las ou censurá-las. Uma boa meta deve ser específica, ser expressa em números, alcançável, ser realista, desafiadora, conter prazo para seu alcance. Também, quando a gente fala indicador e metas, a gente também vai trazer a questão dos processos. Então, as medições e gestão de processos. Então, o objetivo, aquilo que buscamos, pretendemos alcançar, uma direção. O indicador vai determinar e estabelecer a forma que iremos medir, e a meta determina para um período pré-estabelecido qual o valor a ser alcançado, né, destes indicadores. Então, a importância da mensuração é maior envolvimento dos servidores, uma linguagem comum, clareza e alinhamento do pensamento entre a direção e a operação, potencializa a capacidade de ação, aumento da competitividade, incentiva a produtividade e a qualidade. Eu sempre digo, principalmente na questão do serviço público, mas claro, é válido para qualquer organização. Se a gente não consegue mostrar que nós somos capazes de fazer a gestão do serviço público, então, cada vez mais, quando a gente fala aí, vê a questão das terceirizações, a gente não trabalha com meta, a gente não mede o que se faz, não quantifica. Então, como que a gente vai realmente chegar em algum lugar, né? Então, temos que criar a cultura aí do resultado. Bom, então, um bom sistema de avaliação, dentro do que nós estamos propondo, né, na metodologia utilizada no hospital. Então, nós trabalhamos na questão do BSC, perspectivas financeira, clientes, processos internos, inovação e aprendizado. Então, os objetivos estratégicos e indicadores. Então, aqui só para ilustrar como exemplo, então, se eu tenho perspectiva financeira, eu tenho objetivo estratégico, reduzir perda e desperdício e diminuir o tempo médio de interação. Indicadores aqui, posso utilizar N indicadores, aqui para ilustrar exemplos, materiais inadequados, conforme protocolos, né? Então, também estabelecer aí ações, né, de auditorias, tempo médio de interação, qual o referencial, qual a meta, qual é a média de permanência por especialidade, né? Na questão do cliente, alguns falam paciente, cliente, outros falam usuário, enfim. Mas também temos objetivos de pesquisa periódica de satisfação, agilizar o atendimento do paciente. Então, aqui para indicador para medir, percentual de satisfação, tempo de transporte entre a sala vermelha e exames de imagem, e aí também, de novo, qual o referencial, qual meta. Nos processos internos, objetivo de desenvolvimento de protocolo de serviço, melhorar a eficiência do atendimento, indicadores pode ser número de protocolos implementados, também, de novo, né? Não adianta dizer que vamos medir, tem que estabelecer-se meta. E percentual de adesão da equipe aos protocolos. Já na inovação e aprendizado, realizar reuniões científicas periódicas, treinamento e capacitação da equipe, indicadores exemplos aqui, número de reuniões científicas por período, número de reuniões de treinamento por período, também estabelecer-se metas. Aqui, como o ano passado o pessoal tinha pedido para falar brevemente do BSC, então realmente o BSC, nossa, tem disciplinas aí que se abordam aulas inteiras, mas só para então também não passar em branco. Então, como a gente está utilizando na metodologia, porque a gente estabelece indicadores de acordo com as perspectivas, como eu mostrei no slide anterior, então só para trazer que o BSC é uma abordagem para a administração estratégica, desenvolvida por Robert Kaplan e David Norton em meados de 1990 na Harvard, né? Então, é uma metodologia de gestão, tem foco na implementação da estratégia da empresa e das táticas correlacionadas. Hoje, diversas instituições aí, serviços de saúde, utilizam o BSC, tem estudos, artigos que mostram, inclusive, o BSC utilizando como indicadores de metas pessoais. Então, quase sempre a metodologia é também apoiada por um sistema, cujo aspecto mais chamativo é o painel equilibrado de indicadores de desempenho. Equilibrado porque ele controla o desempenho de todos os aspectos essenciais da empresa, finanças, clientes, processos internos e funcionários.
Os indicadores de desempenho são instrumentos utilizados para a medição dos resultados, dos esforços em relação ao atingimento dos objetivos estratégicos. Então, o termo balanceado, ele vai fazer referência ao fato de a estratégia estar balanceada. Então, ou seja, são importantes os objetivos financeiros, os objetivos dos clientes, da sociedade, das várias áreas da empresa e dos colaboradores em geral. É a sinergia necessária para que a organização possa executar sua missão com sucesso. Ou seja, quanto que tem enlaces que reforçam de relação de causa e efeito. Então, se o cliente está satisfeito, vamos dizer que o lucro, a empresa poderá ter maior lucro. Se as pessoas estão motivadas, envolvidas, aprendendo, o clima está melhor, os processos também estarão melhores. Se os processos estarão melhores, os clientes estarão mais satisfeitos e os resultados financeiros da organização estarão melhor. No caso do serviço público, né, o benefício social estará melhor. Também acho que é importante outra questão de se falar é a estratégia de execução. Então, no caso do nosso hospital, qual é o negócio do Hospital de Pronto-Socorro? Quais são os propósitos do hospital? Qual é a missão? Quais são os valores? Qual é a intenção estratégica do Hospital de Pronto-Socorro? Então, perguntas são respondidas pelo planejamento estratégico do hospital e que, para a gestão, é importante. Não dá para fazer a coordenação lá da emergência sem saber estar alinhado com todas essas questões, né, que envolvem o planejamento do hospital. Então, o planejamento, se ele não existe, que seja criado, se existe, que seja constantemente revisado. Então, isso a gente já está agora numa fase de revisão. Estaremos contando com o apoio de gestão, né, de um grupo de voluntários que estão apoiando aí a gestão dos hospitais públicos, liderado aí pelo Torelli, né, que é o CEO do Hospital do Coração, né, de São Paulo, gaúcho, contemporâneo nosso. Então, nós estaremos aí numa fase de revisão e será startado aí uma série de treinamentos para todos os líderes do hospital. Então, o mapa da estratégia do hospital, então, mais ou menos como eu disse, né, começando de baixo para cima, né, da base para o topo. Então, perspectiva de inovação, assegurar treinamento e capacitação para a força do trabalho. Na perspectiva de processo, isso vai fazer com que melhore os processos internos e implanta também novas tecnologias. Ao fazer isso, na perspectiva dos clientes, se melhora o atendimento dos clientes, se implanta o sistema de relacionamento com clientes. E também com isso se aumenta o desempenho financeiro e se tem um maior benefício social. Que eu ilustro com vocês os objetivos estratégicos do hospital ano passado relacionado à enfermagem era promover a qualidade de assistência de enfermagem. E nós tínhamos aqui um conjunto de indicadores que monitoraram quão a qualidade de assistência de enfermagem estava sendo melhorada ou não. Então aqui desde incidente de lesão por pressão de queimadas, aqui peço desculpa que ele cortou aqui um pouquinho. Também a prevalência de lesão por pressão de queimados, incidência de quedas, taxa de infecção de trato urinário associado ao cateterismo vesical de demora na UTI pediátrica, a taxa de lesão de higiene de mãos, lesão por pressão nas unidades de internação. Então, uma enfermagem de pontos de cuidados, a relação também. Então, uma série de indicadores, né, trabalhando sempre olhando 2019, né, qual é o tipo de como mede percentual, número, né, o sentido, qual a meta, o quanto que foi alcançado, o percentual de atingimento da meta, né, aqui a gente também trabalhou com atribuição de peso, que no final nos trouxe aqui num grau de 66% em relação àquilo que nós tínhamos nos proposto, foi que se atingiu a enfermagem no ano passado no Hospital de Pronto-Socorro. Então, aqui também executando o modelo de melhoria, nós temos aqui objetivos, metas, né? Então, vamos aqui exemplificando, acompanhar o desempenho da ocupação do hospital, que é responsável no critério de regulação, a identificação das mudanças, a revisão e ajuste das formas utilizadas, processo de acompanhamento sistemático das reuniões de avaliação de desempenho institucional, o estabelecimento de medidas de desempenho era a própria taxa de ocupação de leitos, né, para passar a ser sistematicamente acompanhada. E aqui o objetivo era visar, né, avaliar o grau de utilização dos leitos operacionais no hospital como um todo. Também visa medir o perfil de utilização e gestão do leito operacional, está relacionado ao intervalo de substituição e à média de permanência. Os testes de mudança, os registros dos testes, então foi instituído o censo hospitalar, o hospital não trabalhava com censo, então se estabeleceu 2 vezes ao dia, foi ajustado formas e coleta de dados, as formas também se indicaram que elas estavam erradas, então ela retratava um desempenho errôneo, né? Não era o que de fato o hospital tinha, e também se estabeleceu como teste de melhoria, de mudança, a auditagem, né? E se fez no mês de abril, e confrontando o número de pacientes no dia do período. Então foi implementado em janeiro de 2020 o censo,
abril propagou-se mudanças e também tinha assim, uma meta e se construiu diversas fichas para que também neste exemplo, assim como tinha a fórmula errada, então ter fichas descritas com as descrições para que isso não voltasse a ocorrer. Então aqui, na verdade, vou deixar aberto para discussão, né, quando vamos estar interagindo então na segunda-feira, e o exercício de apoio será identificar os objetivos, indicadores e metas para a área sob sua responsabilidade dentro das perspectivas econômica, qualidade e segurança essencial, paciente, clientes e momento de equipes, né? E apresentar em junho as reuniões de avaliação setorial. Deixa em aberto aqui, acho que toda aquela pessoa que quer se alçar a trabalhar com indicadores, acho que esse exercício é bem interessante. Aqui fica um modelinho, né, de um BSC básico para aplicar esse exercício que foi ali solicitado, né? Então, dentro da estabelecimentos de objetivos, indicadores e metas, dá para ilustrar aqui um exemplo financeiro. No mapa aqui, lucro-receitas, vamos dizer, né? Objetivo, crescimento do negócio, participação no mercado. Indicador, lucro operacional, crescimento do negócio. Aumento aqui de 20% no lucro, 12% de faturamento, melhorias de faturamento, eliminação de desperdício. Mas assim, se nós fôssemos ilustrar para a área, vamos dizer, da enfermagem, né? Os objetivos aqui, a redução de desperdícios. O indicador aqui poderia ser posição física e financeira de materiais de consumo num determinado período. E aí a meta aqui, vamos dizer que poderia se reduzir em 10%, vamos dizer, o desperdício, enfim, e as ações, acompanhamento, monitoramento de relatórios, então poderiam ser aqui exemplificando. Então aqui fica o quadro para ser o exercício e a importância das medidas. Quem não mede não controla, quem não controla não gerencia. Então aqui uma figura clássica aqui na gestão, que a gente sempre utiliza o exemplo de um avião. Imagina se o piloto de avião que conduz lá 200 vidas, se não tivesse um excelente painel de controle, ou mesmo um painel de controle, quando eu digo excelente, claro que o sistema de informação nos ajuda muito, mas às vezes a gente tem medições mesmo no velho e clássico Excel, começando enquanto a gente está criando a cultura, extremamente válido. Mas saber que a tua taxa de adesão e higiene de mãos é 60%, isso é bom, isso é ruim. E aí eu sempre diria, tu quer ser, depende, né? Tu quer ser ótima ou tu quer ser boa? Né? Ou tem uns que se contentam de ser regulares, né? Então, foco no paciente, obrigada. Então, aqui espero breve, né? Falei meio sucinto, mas ter passado um pouquinho do recado, no sentido de sensibilização para o uso de indicadores nas organizações. E aí vamos trabalhar o exercício preenchendo as fichas de indicadores e vai ficar bem mais fácil para todo mundo. Então, um ótimo final de dia ou noite, conforme estiveres aí assistindo. E encerro, então, este vídeo na tarde de hoje.